Olá pessoal, vamos iniciando nossa entrada aqui no Direto do Pregão. Dar uma visualizada como é que estão os nossos negócios nessa tarde de terça-feira. Nosso Ibov vai querendo perder a região de suporte, né? Nesse momento aqui perdendo faixa 51.800 pontos. Tínhamos nessa região topo de agosto, fundo aqui de outubro, também fundo prévio algumas semanas atrás aqui em novembro. E hoje, por enquanto, né, no intraday rompendo-se esta região de suporte. Um fechamento abaixo de 51.800 é bem preocupante, né, levaria a um cenário corretivo para frente, com testes aqui nos 50, 47 e finalizando com teste lá embaixo nos 45, que foi fundo do ano, né, lá formado em julho deste 2013. Então, a gente fica na expectativa de onde será realmente o fechamento do nosso Ibov. Abaixo de 51.800, realmente muito ruim. Temos a perda de suporte com volume bem reduzido, né, um volume abaixo de ontem, e ontem já foi abaixo da média. Então nos dá um alento aí de que haja uma tentativa até o final do pregão de recuperação dessa região aí dos 51.800. Dow Jones operando hoje em alta, 0.12. Aqui no intraday não chegou a formar nova máxima, mas esteve muito próximo disso, né? Índice americano não gerando preocupações. Temos a Petrobras numa região interessante aqui de suporte, ela que fez o rompimento aqui com aquele gap de fuga que vocês devem lembrar no finalzinho de outubro, né? Rompeu a faixa 19,20 de forma bem forte, volume acima da média, e nesse momento vai fazendo o seu segundo pullback nessa região rompida. O primeiro foi há 3 semanas atrás, né, por volta do dia 7 a 10 de novembro. Segundo agora, junto também nesse momento com a média de 55 períodos. O pullback anterior foi junto da média de 21 e agora com a média de 55 tentando dar também essa sustentação. Então 19,20, perdendo isso na Petro também o cenário vira para baixo, né, e poderia testar aqui faixa de 18 e quem sabe até 16,60 voltando ao fundo lá de agosto. A Vale vai agora já perdendo seu suporte, né, um cenário mais corretivo intenso aqui para ela, e poderia culminar com um teste aqui embaixo nos 29,60. Está em 31,40 agora, seria uma queda de mais 6%, então um pouquinho mais, até que atinja esse patamar. Então suporte da Vale 29,60, quem estiver posicionado, né, o recomendado é sair com esse viés, pois a queda é provável até essa região aí, onde pode se segurar. Nos então 29,60, fundo de outubro. Aqui na Focalize seguimos ainda com alguns trades em carteira. JBS na ponta comprada, não estava no stop automático, ela segue ainda nessa região de lateralidade. A gente fez a compra justamente pelo viés de rompimento dessa região de retângulo e agora ela volta, né, para essa região. Já tinha voltado no pregão da quinta passada, segunda manteve-se abaixo fechando na mínima, mas ainda respeitando suporte. E hoje ainda respeita o suporte, mas tentando aí perder os 8,09 que é o nosso stop, que foi o mínimo daquele candle do rompimento. Então seguimos na JBS, mas aguardando aí o seu encerramento, bem próximo do stop. Vamos ver se vai ser necessário acioná-lo. Temos a venda da Sul América, também em andamento, o stop dela em 16,20. Segue aqui tranquilo ainda, uma leve alta de 0,30 hoje, volume bem fraco. Seguimos no trade. Lojas Renner, compra feita com stop 62,03, não estava no automático e por enquanto vai perdendo. Então a gente também aguarda o encerramento aí do dia para, quem sabe, estopar Lojas Renner ou manter ela para alvo em 65,50. E também os Minas, acionada ontem, vai invertendo sua demonstração aqui de que poderia subir rumo ao alvo em 13 e vai perdendo a mínima, nesse momento operando bem na região de stop, 12,10 a nossa saída da operação, caso encerre nisso ou abaixo. Então, vamos também aguardar hoje o encerramento. Então, JBS, Renner e Uzi Minas trabalhando bem próximo da região de stop. Seguimos em todas elas por enquanto, aguardando seu fechamento. A Sul América é uma venda descoberta, as vendas andando melhor, né? E ela segue mesmo que subindo hoje, subindo com volume baixo e subindo bem pouco. Ok, então essa é a atualização em relação aos setups em andamento. Estamos ainda de olho na Localiza que vai tentando o rompimento aqui da faixa dos 34,16, por enquanto não conseguiu, seguimos com o start colocado,
um ativo que a gente está com bela expectativa ascendente, dado o volume dos últimos dias, a tendência de alta que ela vem, né, desde julho principalmente, e esse pivôzinho de alta que pode montar no curto prazo. Então, um cenário bem altista e vai se consolidar no rompimento de 34,16. É isso que aguardamos aí para um acionamento nela. Vamos às questões de vocês. Temos o Filipão perguntando sobre Alpargatas para venda. Alpargatas que vai dar venda, Filipão, e vai dar no fechamento aqui abaixo de 14,67. Então fica de olho nela. Fechando abaixo disso, forma um pivô de baixa e poderia buscar região aí em R$14, né? Então de 14,60 até lá temos 4,5%. Então viés de queda pela tendência, pelo topo descendente que está formando nas médias de 9,21 aqui. Então pode formar esse pivôzinho de baixa, venda em 14,67, fechando abaixo disso. O Maier perguntou qual opção seria válida neste momento para usar como proteção de carteira na Vale. Para dezembro, poderia lançar uma Vale Strike entre 30 e 32, viu, Maier? Não mais do que 32 pela tendência de baixa dela. Então, no máximo, Strike 32 aí para ela. Eu pensaria até em 30, né, já que o viés de queda é até 29,60. Quem sabe aí até meio de dezembro, onde vence a última série de opções do ano. Então, série 30, 31 ou 32 aí na Vale para proteção. Filipão pergunta sobre a Embraer para venda. A Embraer também pode formar um pivôzinho de baixo no curto, né, Filipão? E o cenário de teste é bem provável aí no seu fundo anterior, fundo logo no início do mês de novembro, né, em 16,30. E olha como essa projeção desse pivôzinho de baixo, olha para onde nos leva. Ó. Exatamente 16,32, então temos região de suporte próximo na Embraer, 16,32. E lá que é o alvo. Uma venda até lá teria um alvo de 5,8. E essa venda para ser acionada num fechamento abaixo de 17,35. Está bem próximo de acontecer. Então é uma que a gente inclusive pode botar aí no direto para ficar de olho. Venda de Embraer. Se perder 17,35 para alvo em 16,30. Stop na máxima do dia que fizer a perda do suporte. Okay, então essa é uma que se junta ao Alpargatas, né, na sua possibilidade de venda descoberto por formação de pivôzinho de baixa. Então, Alpa e Embraer. O Campos pergunta sobre o start na rente. Segue de hoje em diante sem cancelar? Amanhã a gente tira ele no princípio do pregão, né, para aguardar a primeira hora inicialmente, até porque é um ativo que está andando contra o Ibov, vamos ver se ele mantém força. Né, mas a princípio é um ativo que segue bem, a tendência dele é diferente do índice, né? A gente, se olhar aqui longo prazo, a gente visualiza isso. Então, temos uma possibilidade de rompimento para buscar topo histórico lá na faixa dos 36. Né? Então, localiza, até pelo volume de ontem, está demonstrando mais força. Então, a gente opera, acima de tudo, os papéis por si mesmos, né? Não dando tanta atenção ao Ibov. A gente tem ativos que operam contra ele e a localiza é um desses. Então ela rompendo faixa de 34,16 de agora até o final do pregão, né, das 11 até o final do pregão, é start. E se romper durante a primeira hora, a gente avalia, dado o volume, né, e também o mercado em geral. Ok, Campos? Campos já quer saber se tem BTC, já vamos dar uma olhadinha aqui. Se a gente consegue ver BTC de Alpa e também da Embraer. Alpargatas tem taxa de 2% ao ano, né? Tranquilo. E vamos ver a Embraer também, que a gente acabou de falar. Procurando Embraer. Embraer também tem tranquilo. Taxa de 1,20, 1,40. Então as duas têm BTC. Alpargatas e Embraer, as duas que estão para formar pivô de baixa. Ficamos acompanhando de perto aí para acionamento de venda.
O Gazola pergunta sobre Pão de Açúcar na compra. Pecar, a gente espera uma compra, mas só na superação dos 111,50, viu, Gazola? A partir disso, sinaliza uma saída dessa lateralidade que já está durando aqui 33 pregões, né? Praticamente um mês e quase 2 meses aí. Então, Pão de Açúcar, rompimento 111,50 gera compra. Antes disso, eu não faria nada. Magros quer saber sobre a Gerdau para compra também. A Gerdau que formou um pivôzinho de alta, né, invalidou o pivô e até perdeu o suporte. Suporte que tinha aqui nos 17,85 perdido, média de 21 ontem também foi perdido. E temos agora um viés de teste um pouquinho mais embaixo, talvez trazendo ela para essa LTA aqui, ó. Que seria um pullback na média de 55 também, que por volta de 17,20. Então é nessa faixa que eu aguardo a Gerdau. Talvez por ali ela possa proporcionar algum repique. Vocês visualizam que foi exatamente na LTA e na média de 55 a última parada dela em outubro, ó. Então pode ser que ela faça isso novamente. 17,20 a gente aguarda isso acontecer. Maier perguntando sobre a Marisa, para venda abaixo de 17,70, o que eu acho. Também dá para experimentar, viu, Maier? A Marisa ela está dentro de um canal de baixa, né? E a perda dessa região de suporte aqui em 17,75 dá para experimentar a venda, né? O cenário seria a partir disso de um teste aqui no fundo do seu canal de baixa, que seria na faixa 16,80. Então dá quase 5% aí de queda. Então venda de Marisa se perder 17,70. O setor aí tá bem complicado, né? Renner, Marisa, Hering, setor de varejo com juros em alta sofre bastante. Ok? Renner, inclusive, a gente está posicionado, né? E está ameaçando estopar aí no pregão de hoje. Se ela encerrar abaixo de 62,04, fecharemos posição no fechamento. Ficar atento ao leilão, preço de leilão dela. Filipão pergunta sobre a M Dias. M Dias ainda estamos acompanhando, né, Filipão? Ela está aí no nosso de olho. E a compra é a partir do 107,80. Então hoje já demonstrou um pouquinho mais de força, mas ainda falta um pouquinho para romper. Aguardamos tranquilamente o dia que romper, entramos tanto para swing quanto position, né? Tranquilo a compra dela. E o Campos pergunta sobre a Arteris. Para compra, Arteris para compra, eu sinceramente não faria nesse momento. Já subiu aqui desde o último fundo mais forte. 7% e 10 pregões, né? Apenas um de queda no meio disso tudo. Então a Arteris para mim não interessa nesse momento, né? Hoje até está com volume um pouquinho mais forte, mas ela já está também aqui em torno de 3% longe das médias. Para um cenário de mercado descendente, comprar um ativo longe das médias não é o ideal, né? Então eu deixaria essa passar. Até ela poderia buscar topo lá na faixa de 20,50, que seria uma alta de ainda mais uns 4%, mas a distância das médias e do último fundo deixa um viés de que pode haver alguma correção a qualquer momento. Isso me tira da jogada da compra da Arteris. Beleza, Campos? BB Seguridade, o Filipão pergunta para compra. BB Seguridade pode dar compra no rompimento aqui do seu topo e até topo histórico, né? Ela que entrou na bolsa aí no mês de abril, rompimento de 24,70 gera uma compra por rompimento de topo. Então daria para fazer a partir dali, né? Eu não compro agora ainda, porque o último fundo dela, né, tinha sido aqui, ó, nessa região dos 23,80. O fundo atual dela é inferior, é aqui nos 23. Então é um ativo que formou seu primeiro fundo descendente desde que abriu negociações aí, né, principalmente desde julho. Isso deixa um viés de lateralidade, né? Então eu só compro no rompimento de 24,70, que aí seria uma formação de topo ascendente, né, e liberaria ela para subir ainda mais. Pode ver inclusive o CCI aqui querendo dar uma virada para baixo, né? Não acho confortável entrar com fundo descendente na BB Seguridade agora. Ok, pessoal?
Essa nossa atualização é da carteira, trades que temos em andamento, todos permanecem, não tivemos nenhum acionamento hoje. E seguimos acompanhando de perto a Localiza aí com nosso start em 34,17, ela que superou os 34 agora, ó. Então está querendo se encaminhar para compra, rompendo agora até o fechamento, 34,17 nosso start já colocado. Bom deixar uns 5 centavos de spread, né? 34,17 disparo, 34,22 preço de compra, né? Aí tu compra no melhor vendedor aí assim que ela romper. Certo? Por enquanto era isso. Agradeço a participação do pessoal conectado. Nosso Campos, Filipão, Maier, Gazola, Magros aí conectados com a gente perguntando. Um abraço aos demais e seguimos à disposição pelo chat para qualquer dúvida que surja. Até lembrando, né, pessoal, aquela aplicação que eu falei ontem, comparando aí, deixa eu até ver se eu consigo colocar na tela para vocês. Eu tinha comparado, agora não vou ter para colocar na tela, mas tinha comparado a aplicação de CDB com uma aplicação que tinha surgido aí pra gente, né? Numa LCI, uma LCI pagando 102 líquido do CDI, isso equivale a um CDB de aproximadamente 120%, né? Então é uma aplicação bem interessante para a parte de renda fixa da carteira. O prazo é de 2 anos, né? Não pode mexer antes disso, e o mínimo é 50 mil. Então quem tem essa disponibilidade, esse prazo que pode esperar, uma baita aplicação, né? 102 o CDI isento de imposto e com um fundo garantidor até 250 mil, né? Então uma LCI que tem aí disponível a partir de hoje na prateleira. 102 CDI isento de IR com fundo garantidor até 250 mil. O mínimo é 50 mil para colocar e prazo de 2 anos para resgate. Não é possível resgate antes disso. Ok? Filipão aqui perguntou, já respondido então. Quem tiver disponibilidade financeira, né, pessoal? Parte renda fixa, uma parte conservadora da carteira com alta rentabilidade. Sempre é interessante. Seguimos à disposição também para mais dúvidas sobre ela. Quem tiver interesse, manda um e-mail para a gente. Estamos à disposição para atendê-los também, não só em bolsa, né? Como vocês sabem, em todas as partes da carteira de investimentos de vocês. Um abraço e seguimos aí em contato.